Vamos lá então. Hoje eu quero trazer uma mensagem que eu dei o tema: vocês também não querem ir? 2025 começando, 2025 sendo desenhado, alguns ainda voltando de férias, outros já viveram grandes emoções para um começo de ano, alguns com a vida mais ainda num marasmo de recomeços, outros cheios de bênçãos, outros já lotados de preocupações. E uma coisa que eu tenho frisado nesse começo de ano, que na verdade ainda é o segundo culto, mas eu também falei sobre isso no culto da virada, é sobre esse movimento de reforçar o cuidado com as nossas falsas expectativas. Não sei, irmãos, Deus colocou no meu coração agora no mês de janeiro, de ser enfático, incisivo, com esse movimento de que, por vezes, o movimento cristão evangélico tem oferecido um evangelho que não tem muito a ver com a Bíblia. Esses movimentos de começo de ano, cultos da virada determinando bênçãos, culto da virada determinando maravilhas e tal, e assim, nada contra, cada um vai onde quer. Eu também não quero ser aqui um profeta do caos, não é isso, mas o que eu tenho orado e buscado é para que nós sejamos uma igreja com a maturidade necessária para viver aquilo que o Senhor tem para nós, nem mais nem menos, sem incorrer no risco e no erro de gerar uma compreensão equivocada. E que compreensão é essa? De vender uma fé que não dá para ser vivida e que geralmente vai trazer para o seu coração um grande prejuízo. Em que sentido? Veja, a gente tem vivido aqui na igreja um movimento de muitas emoções. Quem acompanha a gente, desde o meio de dezembro, que a gente vem tendo velórios, pessoas doentes, e faz parte da vida. Mas também temos bênçãos acontecendo, sim ou não? Muitas bênçãos. O grande detalhe daquilo que está no meu coração é que a gente precisa ter a fé na medida certa. A gente precisa olhar para Jesus da forma certa, para que a jornada não fique mais pesada e para que a gente não fique galgando por caminhos que mais nos afastam de Jesus do que nos aproximam. Então eu fico sempre imaginando esse movimento de um excesso de prosperidade, quando ele vem com exageros. 2025 vai ser o ano da tua vida. Aí todo mundo, Aí às vezes chega março, você já não está aguentando mais nem viver. Chega março, você já perdeu o emprego. Eu estava olhando para o grupo de WhatsApp dos homens essa semana. Foi muito interessante, porque um irmão mandou assim: queridos, orem por mim, essa semana eu fui desligado da empresa. Não deu tempo nem de ler a mensagem dele, veio outro: eu também. Aí veio um terceiro: e eu que fui em dezembro? Aí eu olhei e falei assim: olha que interessante, já pensou se a gente vendesse esse tipo de cristianismo? De, a partir de agora, seus problemas acabaram, passe a virada de ano na igreja, use amarelo, venha para o culto para ver a cascata de Israel, e não sei o que, e você falasse assim: peraí, segunda semana eu já perdi o emprego, segunda semana eu já fiquei internado. O que eu quero então é que a gente tenha, antes de entrar até no foco, que em fevereiro a gente vai entrar no foco do ano, que é a comunhão, é que a gente tenha essa fé madura, essa fé firmada em Jesus. Semana passada, se você esteve aqui, eu fiz questão de falar que eu queria te explicar sobre um caminho do sucesso. E pelo tema, talvez alguns olharam e falaram: uou, ele vai dar os passos do sucesso, as chaves da esperança. E qual que era o caminho do sucesso? Permaneça na presença de Jesus e santifique-se, para que você viva maravilhas. E o que são as maravilhas? As coisas do reino. As maravilhas de Jesus não têm a ver com bens materiais. As maravilhas de Jesus não têm a ver com cada dia mais rico para glorificar. Não! As maravilhas de Jesus é um caminho cheio de paz, cheio de tranquilidade, é acordar feliz, olhar para a tua família feliz, independente de muitas coisas que tentam colocar no nosso coração. Então o que eu quero nessa noite, com essa pergunta essa feita pelo próprio Jesus, é fazer com que nós estejamos firmados no Senhor. E caso Jesus venha fazer essa pergunta: você também não quer ir? A gente tenha uma resposta para dar. Se você puder, abra a tua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 6, Evangelho de João, no capítulo 6, João 6. E nós leremos
do 60 ao 71, que é o final. João capítulo 6, do 60 ao 71. Se você achou, diga achei. Se você não achou, diga me espere. Deixa eu ver se já está na tela. Eu vou te esperar mais um pouquinho. Isso, João capítulo 6, a gente vai ler a partir do 60 até o 71. E a minha versão diz assim: ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura essa palavra, quem consegue ouvi-la? Sabendo em seu íntimo que seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida, a carne não produz o que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus, discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus então perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu: não fui eu que os escolhi, os 12? Todavia um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor pela palavra de Deus, que tem esse poder sobrenatural de por si só mudar os nossos corações. Irmãos, nós estamos diante de um capítulo muito conhecido da Bíblia. João capítulo 6, ele é tão marcante, porque João vai mostrar que Jesus foi rejeitado também na Galileia. Nesse capítulo, nós temos alguns relatos que são muito marcantes. Por exemplo, nós começamos João capítulo 6 com um relato da multiplicação dos pães e peixes, que é o único milagre que consta nos 4 evangelhos. Geralmente, o evangelho de João não consta tudo, porque ele não faz parte dos sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas, geralmente eles narram as mesmas histórias com detalhes diferentes, e João é o único que corre por fora. Mas em João capítulo 6, também tem essa questão da multiplicação dos pães e dos peixes. Aí depois, João vai relatar o momento em que os discípulos pegam o barco e estão partindo, e Jesus vai atrás deles por onde? Pelas águas. Lembra da cena? Os discípulos estão lá no meio do mar, de repente eles olham e falam assim: oxi, não é Jesus vindo ali? E vem Jesus tirando a maior onda, andando. Já pensou? Quem gosta de pescar em alto mar, já pensou encontrar Jesus no alto mar? Vocês viram esse dia, não sei se o Alan viu, que um grupo de pescador achou uma menina numa boia? Quem viu esse negócio? Rapaz, eu achei que era pegadinha, falaram que não é. A menina estava numa boia, aquela boia que é um flamingo, boiando no alto mar. Imagina o pai: volta aí, hein? Não vai longe. Agora imagina essa cena, o próprio Jesus, ele está andando sobre o mar para se encontrar com os discípulos. Então João também relata que Jesus andou sobre as águas, mas o contexto que eu quero tratar essa noite não é sobre milagre. O contexto, o que me chama a atenção nesse texto é que Jesus, em todo João capítulo 6, está rodeado de uma multidão. O contexto do capítulo 6, na verdade aqui, dentre os muitos assuntos, além de multiplicação de pães, além de Jesus andar sobre as águas, desde o começo, o que o João está enfatizando é que tem muita gente. Jesus estava sendo seguido por uma multidão, por quê? Porque é a fase em que o ministério dele está no hype, está no auge, está na evidência. Aonde Jesus vai, a multidão se junta rápido. Por onde ele passa, chega a gente. Mas aí, você começa a observar que é algo muito forte. Por exemplo, se você for para o verso 2, uma grande multidão seguia por toda parte, pois tinham visto os sinais que ele havia realizado ao curar os enfermos. Na própria multiplicação dos pães, que talvez seja o mais conhecido, que é nesse começo, você deve saber, o texto bíblico
os evangelhos vão narrar que existiam cerca de 5.000 homens. E por que 5.000 homens? Porque naquele tempo não se contava crianças e mulheres. Se a gente for pegar por baixo, eu sempre falo que para mim tem no mínimo 10.000 pessoas. Meu irmão, tu já foi seguido por 10.000 pessoas? Não estou falando de Instagram. A pé. Eu nem sei. Alguém aqui conhece de carnaval? Graças a Deus, né? Formas de perceber por onde os crentes estão andando. Mas quantas pessoas será que tem num desfile de carnaval assim? Se você souber, não tem problema, você se converteu depois, às vezes. Porque eu acho que o maior evento, né, de uma fila enorme é o carnaval. Marcão, não sabe? 3.300 pessoas. Veja, o carnaval que o Marcão não vai mais, já foi um dia, não vai mais. Tem cerca de 3.300 pessoas. A multidão que está seguindo Jesus, a gente está falando nada mais, nada menos de cerca de 15.000 pessoas. Aí você vai para o verso 14. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Olha que bonito. A multidão está vendo tudo que ele faz e de repente alguém revela: é ele, aquele que deveria vir ao mundo. Tanto é que a evidência começa a ficar tão extravagante que Jesus ele prefere com os discípulos ir embora meio que na espreita. De repente o povo acorda, volta ali para a marina e fala: ué, está faltando um barco. É o de Jesus. O que eles fazem? Lotam barcos e vão atrás de Jesus de novo. Meu irmão, o negócio estava pegando fogo. E aí, então a gente está diante desse movimento. Eles passam por tempestade, chegam no outro lugar e a multidão continua perseguindo. Eles estão fascinados por Jesus. E aí quando a gente vai entrando ali para o verso 24, 25, a multidão viu que nem Jesus, os discípulos estavam no barco, atravessam, vão até ele e então começam a novamente ficar perto. E aí começa um diálogo, que é o momento de crise. Aqui que o negócio começa a pegar. É aqui que a coisa começa a ficar estranha. Porque veja, o 34 e 36, Senhor, dê-nos desse pão todos os dias, disseram ele. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim, nunca mais terá fome. Quem crê em mim, nunca mais terá sede. Mas vocês não creram em mim, embora tenham me visto. Então a gente tem um grupo que segue, persegue, vai aonde precisa para encontrar, mas não tinha entendido ainda quem ele era. Por mais que estivesse vendo tudo aquilo que acontecia, não percebia de fato quem ele era. E aqui é muito louco, por quê? Porque o próprio texto, a tradução do texto, vai usar que eram discípulos. Tem muita gente até que se confunde, porque fala assim: ué, o texto diz que os discípulos foram embora. E Jesus olha para os 12. O discípulo em si, do grego, tem a ver com seguidor. Discípulo, na essência da palavra, é alguém que está junto. Agora é claro, o discípulo, quando a gente vai para o cristianismo, tem a ver com vida na vida e tudo mais. Então, essa multidão o segue, mas não o conhece. Está presente na multiplicação, está vendo tudo que ele está fazendo, mas está achando que Jesus é um grande padeiro milagroso. Ao ponto de dizer: vamos combinar aqui então, Jesus, manda desse pão todo dia para nós. Ó, já pensou que privilégio? Hein, João? Todo dia você acorda perto de Jesus, Jesus chega e fala: quantos hoje? 4 moreninhos, que eu não gosto muito de pão claro. Você, 2 branquinhos. Jesus, o milagre de hoje tem mortadela. Ele vai falar: não, aqui não come essas coisas, aqui tem peixe. É o que eles queriam. E aí quando Jesus olha para tudo aquilo que estava sendo feito, e aí você começa a perceber nesse texto de João, capítulo 6, o que eu quero que você entenda, é o que esse povo não entendeu. O que eu quero trazer para o nosso coração é que quem não tem a real compreensão de quem ele é, está fadado a fazer de Jesus uma mera fonte de pedidos. E aí tem horas, né, nesse movimento místico de virada do ano, de recomeço, de lista de pedidos, de cultos da virada, que tem a ver com pedir um monte de coisa e começar a fazer cheque nos lugares onde Jesus tem provido, não é tão necessário e verdadeiro. Se a gente crê em Jesus, com aquilo que ele é, anote o que eu vou te dizer, todo o restante é detalhe. Então o que eu quero trazer para a gente nessa noite, são alguns desafios. Eu quero que a gente reflita em coisas que nos ajudarão a perceber
e a permanecer nele e naquilo que ele é. Baseado nesse texto, baseado nesse contexto, de pessoas interesseiras, de pessoas que não entenderam a fé, o que eu quero é preparar os nossos corações para que 2025 seja o que o Senhor quiser que seja. Para que 2025 a gente viva na essência o que o Senhor tem para nós. Para que a gente possa honrá-lo, obrigado, Ti, com aquilo que Ele tem nos dado. E não ser pessoas que, ao perceber que não é o que esperávamos, vai embora. Amém, queridos? Você está pronto para isso? 2025 é do Senhor, amém? Amém? Seja feita a vontade dEle, amém? Amém? Então vamos lá. Algumas coisas que eu quero dizer para você nessa noite. E a primeira delas é: fé que só busca por milagre se escandaliza quando é confrontada com a verdade. Olha que interessante o 60 e o 61. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, olha que interessante, dura essa palavra. Meu irmão, aí continua, sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse, isso escandaliza vocês? Cara, olha isso aqui, Jesus, ele centraliza tudo na pessoa dele, nessa perspectiva de reino de Deus, mas aqueles homens não querem isso, eles querem viver milagre, eles querem seguir para receber, eles querem sobrenatural em cima de sobrenatural, eles seguem Jesus de cidade em cidade, não por aquilo que ele é, mas é por aquilo que ele faz. Jesus não é o mais importante, é como se Jesus se transformasse no gênio da lâmpada, uma espécie de fonte dos desejos. E aí nós lemos esse texto por vezes e pensamos, que absurdo, como podem ser assim? Pois é, tem hora que a gente é igualzinho, tem hora que a gente tenta gerar condições para continuar seguindo. Meu irmão, entenda uma coisa, se para ter fé você depende de milagres diário, você não tem fé em Jesus, você tem fé no milagre. Tem vezes na vida que não vai ter milagre. Vou te dizer mais ainda. Tem momentos da vida que não é nem que não vai ter milagre, é que vai dar errado. Tem momentos da vida é que a gente vai olhar e falar assim, meu Deus, o que é isso? Quantas vezes, irmãos, a gente não agiu assim? Quantas vezes a gente não foi levado por uma condição que ou é do nosso jeito ou não serve? E é por isso que muitas vezes, quando Jesus, ou quando Paulo vai escrever sobre fé, ele usa sobre uma questão de criança. A leitura é igualzinho uma criança. Quem tem filho pequeno sabe. Quer agradar uma criança? Faça tudo o que ele pede. Não é assim? Se você tiver uma criança, você sabe. Quer ter um dia de paz? Dê tudo o que ele pede. Tudo. E você sabe que criança só pede coisas boas, não é verdade? Ela acorda de manhã e fala assim, eu quero bife com milkshake. O meu, né, por exemplo. Hoje eu levei ele de novo num churrasco que a família não acreditou o potencial que ele tem. Eu aviso. Você que convida a gente para jantar, eu estou avisando de púlpito. Quem come mais lá em casa é o Benício, queridos. A gente foi num rodízio japonês esses dias que não cobraram o dele. Eu olhei para o garçom e falei assim, você não sabe a besteira que você está fazendo. Meu medo era voltar no outro dia e lá no rodízio está escrito assim, farmácia. Tipo, faliu o negócio. Criança é assim ou não é? Faz tudo o que ele quer. Por exemplo, o Benício está na febre agora, ele ama jogar videogame, porque a gente baixou uns jogos do Lego no Play 5. E é muito legal, porque ele já acorda falando, minto, o dia a dia do Benício é acordar, tocar a bateria antes de escovar o dente. Você sabe que ele acordou como agora? Porque ele levanta da cama e vai para a bateria. Aí tem que gritar lá de baixo, já escovou os dentes? Aí ele fala, esqueci! Mas de tocar a bateria não esquece. Aí qual que é o sonho dele? Ele deve falar, mãe, posso ligar o videogame? Depois ele fala, posso jogar agora o celular, posso assistir. Quer ter paz? Deixa tudo. Agora faz um não para ver. Não é assim? Já vira a cara, já fecha a cara, e se duvidar ainda solta. Por isso que eu prefiro a mamãe. Porque ela deixa tudo. É a mesmíssima coisa. O que a gente está olhando nesse texto? É que esse povo, ele está frequentando a igreja, não por aquilo que Jesus tem para fazer na vida dele, de transformação, mas por aquilo que Jesus tem para oferecer. Aí você fica, às vezes, estarrecido com a teologia da prosperidade, mas por que ela é famosa? Porque, vamos ser sinceros, dentro de nós é muito mais fácil seguir na teologia da prosperidade do que na teologia bíblica que confronta quem nós somos. Sim ou não?
Na prosperidade a gente está sempre esperando. Irmãos, eu já falei isso para vocês, ouça aqui em nome de Jesus. Eu morava na Celso Garcia. Quando eu fazia seminário, Celso Garcia você sabe, é o antro do comércio e da prosperidade. Você vai lá ou para comprar alguma coisa ou para receber bênção. Eu voltava do seminário meia-noite, os pontos estavam lotados de gente que estava buscando algo que não tinha sentido. Então deixa eu te falar uma coisa, a palavra de Jesus é o que a gente precisa. E aí você olha para esse movimento, a gente só quer milagre, tem gente que está condicionando. Eu até volto para a igreja, desde que o quê, filho? Está achando que tu é quem? Quando a gente tem fé naquilo que Ele é, nós entendemos que Ele faz se Ele quiser. O restante é detalhe, o restante é invenção de moda humana. E aí, meus irmãos, tem duas maneiras de identificar geralmente esse coração interesseiro. A primeira delas é quando a nossa fé está condicionada a milagre. Se der certo, eu vou na igreja. Se der certo, eu oro mais. Se der certo, eu leio. Se der certo, tal. E aí, é muito louco, porque veja, enquanto eu pensava, enquanto eu produzia essa pregação, você sabe tudo que a gente tem vivido. A gente recentemente teve aqui um culto com uma mãe que perdeu o filho e ela estava no culto, um dia antes do velório. A gente teve hoje aqui, e eu quase infartei, a visita da Bebel que voltou para casa. Glória a Deus. Mas você percebe que no reino de Deus uns morrem e os outros são curados? E não depende de nós. E aí, meu irmão, essa fé interesseira, ela fica tentando colocar a gente no lugar de Deus. Porque na fé interesseira a gente condiciona. Na fé interesseira a gente começa a querer fazer com que Ele responda aquilo que eu quero. Irmãos, hoje a gente viveu de novo um paradoxo. No final eu falo sobre isso. Mas hoje, ao mesmo tempo que a gente terminou o culto aqui celebrando sobre a Bebel, eu e Orlando acabamos o culto e corremos lá para São Paulo, porque a sobrinha da irmã Marley teve simplesmente 2 AVCs hemorrágicos com 43 anos de idade. E além de ser sobrinha da Marley e do Moisés, que a gente ama muito, é uma jovem que congregou comigo na PIB do Brás, que aliás é prima do Caio, né, Caio? Prima de 2º grau, ou 3º. E aí muito louco, porque veja, ao mesmo tempo que de manhã aqui todo mundo chorava de emoção porque a Bebel voltou, eu corri para um hospital junto com o Orlando e com o Anderson, que eu acho que está por aqui também, para ver uma família que está morrendo de medo de perder a filha de 43 anos. E aí de novo, lembra da história da Rosane? De novo. Quando eu me deparei com a mãe, e nem foi lá na recepção, foi lá em cima, já na entrada da UTI, porque eu consegui entrar por ser pastor, ela olhou e falou assim, está nas mãos de Deus, porque a minha filha é de Deus. Essa entendeu o que é uma fé não interesseira. A segunda coisa que faz a gente entender sobre esse movimento da fé, é quando nós não suportamos exortação. Porque é interessante esse texto. Cara, existe um evidente modelo de cristianismo, onde tudo é muito fofo, muito leve, muito tranquilo, principalmente o assunto exortação. Não exorte porque magoa. Deixa eu te falar uma coisa, são as duras verdades da Bíblia, que moldam o nosso caráter. E aí deixa eu completar, bênçãos não moldam caráter, bênçãos evidenciam poder e soberania. O que molda caráter é a palavra de Deus. Então esse povo está andando atrás de Jesus, vendo um monte de bênção. Aí Jesus, e detalhe, o que vai acontecer aqui? Se você continuar lendo o texto, depois das bênçãos, Jesus chega e diz assim, vocês estão me seguindo porque vocês são interesseiros. Porque lembra, eles querem o pão da vida. E aí Jesus diz assim, eu sou o pão da vida. A exortação que Jesus está dando é chamando eles de interesseiros, dizendo assim, o que vocês precisam é de mim, eu já vim, eu já estou aqui. Aí eles, é muito difícil ser crente. Jesus é chato. E tem hora que a gente faz igualzinho. Exortação faz parte, meu irmão. Quem não está pronto para ser exortado, não está pronto para ser transformado. Porque vamos combinar entre nós. Eu amo repetir isso aqui nessa igreja. Aqui, se juntar nós todos, não dá nada, ninguém presta. Ninguém vale nada aqui. Eu não estou falando de vocês, estou falando de ninguém. Da parede até lá, a gente é tudo miserável, pecador, lazarento. É ou não é? Aí vem Jesus com graça e faz de nós filhos de Deus. Eita! Aí a gente começa a valer alguma coisa. Mas por quê? Porque o sangue dele foi vertido sobre nossas vidas. Se tirar isso de nós, sobra nada. A gente está fadado ao 5º, ao 6º, ao 7º, ao 8º dos infernos.
não sobra nada. Então, se você não está pronto para ser exortado, talvez é porque você está mais atrás do milagre. Olha que interessante o que diz o 63. O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. É tempo de uma igreja que está pronta para ser exortada pela palavra. E quando o milagre não vier, a minha fé não vai ser abalada. 2025, Senhor, seja feita a tua vontade. E estou pronto. Não quer dizer que não vai dar certo. Quer dizer que você se frustra menos. Porque tem hora que vai dar errado. Amém, queridos? Segunda coisa dessa verdade, desse texto, é que cristianismo sem palavra da verdade tem prazo de validade. Aqui é que o bicho começa a pegar mais ainda, porque do 64 ao 66, contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair, e prosseguiu: é por isso que eu lhes disse, que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Veja, o 64 aqui já começa dizendo então que já existiam alguns que não criam. Quem são esses alguns? São esses que são movidos por coisas fúteis, os mesmos que estavam presentes durante tudo aquilo que ele havia feito. Eles ouviram, eles viram, e quando foram confrontados, desistiram. Meus irmãos, o 66 está dizendo que eles simplesmente deixaram de seguir. E você sabe, né, como eu gosto de fazer. Imagina a cena bíblica. É multidão. Multidão, pastor Cláudio, está lotado. Viajaram. Você já fez uma viagem para ter alguma coisa e não foi tão legal? Alguém aqui já viajou muito longe para assistir um show legal e não foi bom? Não é horrível? Tipo assim, vamos falar uma banda bem legal assim do momento, tipo Roupa Nova. Vocês não gostam? É que para mim nunca cai de moda Roupa Nova. Eu tenho medo de perguntar, Job, é bom ou não é? É clássico. Tá, fala outra, eu não sei o que toca hoje aí. Vamos pro gospel. Tiago Holanda, conhecem? Você vai ver assim Tiago Holanda ao vivo em Buenos Aires. Não, em Buenos Aires. Você fala, Tiago Holanda serviu comigo quando era pobre na PBG. Agora está em Buenos Aires. Eu vou. Aí você pega o avião, faz uma surpresa, chega lá, não te contaram que Tiago Holanda estava rouco e não era mais crente. Já pensou? Aí você chega lá, Tiago, o nome do show é Tiago Dançando Lambada. E quem é a primeira dançarina? Giza. É ela que ensina os passinhos para o público. Você já pensou como que seria essa viagem? Você chegando lá e dizendo assim, ó, meu Deus. É a mesma coisa que esse povo está vivendo. Eles viajam porque o interesse está forte. E aí, é muito louco, né? Porque a frustração aqui é um negócio meio bizarro. Eles viajaram, eles reencontraram Jesus. Olha que legal, não só viajaram, como reencontraram. Ó, estamos perto dele de novo. De repente, começa a tomar bronca. Aí começa, eita. Aí Jesus chega, e eu amo Jesus por isso, porque Jesus ele fala o que tem que falar. Com amor, com carinho. Mas aí Jesus vai lá e tá! Aí pensa na cena. Jesus tinha ali os 12 que andavam com ele. Jesus dá bronca. E o povo começa a ir embora. O povo simplesmente abandona Jesus, porque Jesus não mais fazia aquilo que eles queriam, porque a palavra os confrontou. E meus irmãos, sabe onde isso me pega? E aqui, olhe para mim em nome de Jesus. Eles viram de perto tudo aquilo que Jesus já havia feito. Meu irmão, é sério, meu sonho tem texto que eu queria morar dentro dele. Você tem noção do que é multiplicar pão para 20 mil pessoas? 15 mil pessoas não, 15 mil crentes. Crente tem uma fome que não é igual de todo mundo. Um crente com fome, ele é capaz de matar alguém. Atrasa o almoço de domingo para ver. Não é assim? Aquele velho teste, quem já casou sabe, vá num buffet de casamento, que já faz parte da pergunta do buffet. É de crente? Por que ela está perguntando isso? Porque não vai ter bebida, mas não há coxinha que suporte. Não há molho madeira que... O crente termina a carne, ele vira o richô na boca, porque ele tem fome. Percebe? Agora imagina essa cena, eles estão num desertão. Meu irmão,
Eles estão num desertão e Jesus está pegando o pão e o pão não acaba. Aquilo que era 5 se torna 15.000. Aí na sequência ele anda sobre as águas. Jesus, um pouquinho antes, ele curou aquele aleijado do que estava no lago. Esse é o povo que viu isso. O que eu quero te dizer é que nesse movimento de uma fé que não entende palavra e que quer troca, é tão mimado que não valoriza inclusive o que já recebeu. Porque 2025 pode ser ruim. Mas o que a gente já recebeu? Em suma, quando a gente olha para a salvação que é em Cristo Jesus, todo o restante é detalhe. Sempre que a gente pensa em abandonar, é porque não entendemos de fato o que Ele realmente fez por nós. E não tem a ver com ganho, não tem a ver com cura, não tem a ver com emprego, com grana. Tem a ver com Ele nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz, igreja. Isso é maravilhoso. Então esse povo está fazendo algo que a gente acha um absurdo, mas por vezes nós fazemos as mesmas coisas. Coisa que eu sempre gosto de perguntar: quem aqui, só responda se for verdade. Aliás, eu vou perguntar e depois vou falar um dado para vocês. Quem aqui já viveu pelo menos um milagre? Levanta a mão. Olha isso. Você acredita que Deus continua fazendo milagres, sim ou não? Mas muitos milagres. Agora, você acredita que Ele faz se Ele quiser e não é da nossa conta? Amém? Ah, mas quem que explica isso? Lá na eternidade você pergunta: eu não sei explicar. Ah, por que um Ele escura e o outro não? Pois é, por quê? Porque Ele é Deus e eu não sou. Agora uma coisa eu te juro: há propósito em tudo para aqueles que estão em Cristo Jesus. Até o choro não é perdido. Percebe o que eu quero te dizer? Então esse povo que está indo embora é porque além de reclamão, é ingrato. É porque se esqueceu de tudo que já viveu. E por vezes a gente faz igual. Ah, não vou mais na igreja porque... Não, porque o quê? Para de orar, para de fazer devocional. E não percebe que na verdade está fazendo nada mais nada menos do que a mesma coisa do que esses crentes aqui de João 6 estão fazendo. Meu irmão, é tempo de uma igreja que vai viver aquilo que o Senhor tem, com a palavra da verdade e sem prazo de validade. O meu sonho é que a nossa fé vá se potencializando cada dia mais. Seja no dia bom, seja no dia mau. Essa semana, o Orlando até comentou aqui hoje de manhã. Orlando foi visitar uma família aqui da igreja. Está aqui, ó. Malu, Dani, a Thay, foi lá visitar. E por isso que eu quero o ano da comunhão. Porque o ano da comunhão, se você sentar em algumas mesas, a tua fé se potencializa automaticamente. Essa família aqui, ó, que é uma família maravilhosa, que chegou aqui, chegou chegando. Mas o maior testemunho que eles têm é de um neto que eles perderam com 5 anos de idade. Que hoje o Orlando, da forma bonita, da forma suave, de uma forma de honrar, que eu achei muito bonito. Orlando, quando ouviu a história, chegou aqui e falou assim: hoje eu quero contar uma história que eu ouvi essa semana sobre o pastor Davi. Porque Davizinho, até os seus 5 anos, era um representante de Jesus de Nazaré sobre a vida da família. Só que, irmãos, ele morreu. Se eu não estiver enganado, eu acho que eu vi o Renan por aqui. Está ali o pastor Renan, que também, o Tito está aí também não. Tito é um milagre. Essa igreja orou muito por isso. Tito está aqui com a gente. A Bebel, meu irmão, hoje é sério, de manhã eu quase tive um infarto, porque eu não sabia. A gente ali no culto, do nada o Clebão vem com a Bebel. Meu irmão, a gente está orando pela Bebel, mais de 70 dias que ela está internada. Percebe? Só que recentemente a gente enterrou um menino de 22 anos. Quando a palavra está no nosso coração, a gente está pronto para viver aquilo que o Senhor tem para nós. E por quê? Porque aquilo que Ele fez na cruz do Calvário era tudo que a gente precisava. O restante é detalhe. Essa é a fé que esse povo não tem. E aí eu vou para o terceiro e último ponto. Quem entendeu quem Ele é, não sabe que não tem para onde voltar e nem para quem voltar. E aí vem o final do texto, que é olha o final do texto, que lindo. Na verdade é o 67 a 69. Então pensa na cena. Está todo mundo ali. Jesus vai lá e fala um monte. Os caras vão embora. Vamos ser sinceros entre nós, é constrangedor ou não é? Para os discípulos: eu sou amigo de Jesus, Jesus deu uma par de bronca, de repente a multidão vai embora, você fica, né? Sou discípulo, estou junto. E aí o texto vai dizer que Jesus perguntou aos 12: vocês também
não querem ir? E aí quem chega? Ele. Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Eles tinham entendido quem ele era. E aí, meu irmão, olha para essa cena em nome de Jesus. E começa a entender esse clima tenso, esse constrangimento. Jesus aqui olha para eles e segue o diálogo. E vem com a pergunta: não quer ir também? E Pedro, sempre sendo Pedro. Por isso que eu sou apaixonado por Pedro. Pedro era aquele cara que não espera. Ah, você perguntou, Jesus, para quem que a gente vai? A gente não tem mais para onde ir não, Jesus. É o Senhor que tem a palavra de vida eterna. Veja, ele não diz para onde, ele diz para quem que eu vou. Para quem? Não dá. Sabe que, e aqui é interessante, irmãos, e eu preciso te dizer isso. Essa declaração só pode ser dita por alguém que conheceu verdadeiramente o Mestre. Quem não conhece o verdadeiro caminho, qualquer bequinho serve. Eles já tinham provado de verdade quem era. Pedro, mesmo depois disso, a gente sabe que o caminho dos discípulos é um caminho também de perdição. Mas a evidência desse texto é que está dizendo que quem contempla aquilo que Jesus é, não tem mais para onde voltar. Meu irmão, o cristianismo é uma viagem com passagem só de ida. Quem entendeu quem Jesus é, não é que não tenha passagem de volta, ainda que tenha, eu nem sei para onde eu vou, eu nem sei qual que é o meu destino. Então o que tem faltado para a gente muitas vezes nessa vida, é olhar para Jesus da forma que Ele realmente é, e não da forma que a gente quer. Meu irmão, o meu sonho é que se Jesus vier perguntar para a gente, hoje, amanhã, qualquer dia, e você? Quer ir também? Eu posso olhar para Jesus dizendo assim: Jesus, eu nem tenho para onde voltar. Lembra da chamada de Eliseu, que linda? Elias chega para Eliseu e fala assim: bora. Aí Eliseu fala: sério? Só vou me despedir. Ele se despede, quando ele volta, ele quebra as carroças, ele pega todos os bois que ele tinha e faz churrasco, porque ele estava dizendo: o caminho que eu vou, não tem mais volta. Lembra daquela música? Não é essa que a gente vai cantar não, hein? Fica tranquilo. Mas tem uma música que é porque ela é meio pentecostal, e eu tenho medo de você não gostar. Mas tem uma música que identifica bem essa fala de Pedro, que diz assim, ó: quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. É isso que o Pedro está dizendo: Senhor, eu já pisei na tua presença, e é algo tão sensacional que eu nem sei para onde eu vou. Tipo assim, eu nem tenho opção. Eu quebrei o GPS, eu quebrei todas as possibilidades, eu não sei nem o que eu faço. E tem hora que por pouquinha coisa a gente prefere abandonar. Meu irmão, eu quero concluir perguntando o quanto nós temos conhecido esse Jesus. O quanto tem sido real. Jesus é um mero milagreiro? Ou Ele é o Senhor de todas as coisas? Por onde a gente tem andado? Qual tem sido nossa rota? Como Jesus tem participado de tudo isso nas nossas vidas? Como? O que tem acontecido na nossa jornada? Meu irmão, é tempo da gente abrir os olhos, é tempo a gente olhar para tudo que Jesus tem feito e dizendo: Senhor, o Senhor é necessário e suficiente para tudo que eu preciso. O restante é detalhe. Eu só peço: Senhor, não solta a minha mão, porque eu não sei para onde ir. E sabe por quê? Porque só Tu tens a palavra de vida eterna. Não é sobre para onde a gente vai em 2025. É para onde a gente vai quando chegar a nossa vez. É para onde a gente vai quando chegar o nosso dia. Não é sobre uma vida de sucesso no olhar humano, mas é sobre uma vida de sucesso ao olhar do Senhor. Imagina o Senhor olhando para a gente e vendo que a nossa fé não está condicionada àquilo que Ele pode nos dar, porque aquilo que Ele nos deu na cruz já é suficiente. Está ali Leandro, um fofo, um querido, que esses dias chegou e falou: pastor, eu estou tenso. Aí eu falei: por quê? Ele falou assim: porque eu vou ser pai. Já podia contar para todo mundo? Se não podia, eu ia falar que era uma pegadinha, mas já pode contar para... Sua família já sabe? Se não sabe, manda cortar um online rapidinho.
E pastor, ser pai é muita responsabilidade. Eu falei, meu irmão, você está vivendo o que todo homem vive. Porque é muito engraçado, né, esse movimento. Quando você fica feliz, né? Eu fui assim, a Ellen falou, tô grávida, você é pai. Quando baixou o sangue eu falei, você é pai. Aí eu pensei, se o filho é meu, quem paga as contas sou eu. Se o filho é meu, vai ter meu sobrenome, quem compra a fralda. E aí eu falei para ele, Leandro, é muito louco ser pai, porque a gente sente o caminho da graça de Deus de um jeito muito bonito. E aí o Leandro é um desses caras que postou. Fui mandado embora, na hora eu comecei a orar, falei, Senhor, acalma o coração do Leandro. Olha, é da área de TI, se você é de TI, tem uma vaga, você não está aqui à toa. Você veio pegar o Leandro para trabalhar com você, porque ele vai ser pai. E já contrata e já dá um aumento, em nome de Jesus. Mas se não der, mas sabe o que é incrível? Está sentado aqui glorificando o nome de Jesus, cara. Não é sobre o emprego, não é sobre a grana. Está aqui o Wellington, que perdeu a vovó na virada do ano, hein, Wellington? Dia 1º eu, o pastor Cláudio, Orlando, fomos lá. Que velório lindo. A avó dele foi uma das fundadoras da Assembleia de Deus, da Vila Galvão, junto com o vô. Irmãos, que coisa mais linda. Um monte de pastor assembleiano, um monte de gente falando da história que ela tinha. Que coisa linda. E aí, por pior que seja, o Wellington tem certeza de onde a vovó já está. Agora ela foi para uma outra igreja mais legal, porque essa não tem fim. Porque ela está na eternidade. Então deixa eu te dizer uma coisa. Talvez você chegou aqui arrebentado com as histórias da vida. Talvez você já entrou em 2025 dizendo, Deus, pelo amor de Deus, Deus, pelo amor de Deus, não repete 24 que eu não aguento não. Deus, se continuar assim, ei, Ele continua cuidando da gente nos detalhes. E eu vou repetir uma frase que eu vou falar todos os domingos aqui. Se eu esquecer, você me lembra. Porque com Jesus, ainda que dê errado aos olhos humanos, já deu certo. Para o crente, até a morte é caminho de vida. Olha aqui. Pastor, que viagem é essa? Nossa esperança não está aqui não. Nossa expectativa está na eternidade. A nossa expectativa está no momento que a gente vai encontrar com o nosso Senhor e Salvador. Olha que lindo, hein, Anne? Pensou? É sobre isso, é sobre uma fé que valoriza aquilo que já recebeu. É sobre uma fé que olha para Jesus e não faz dele fonte de desejo. Jesus não é o gênio da lâmpada. Jesus é o Senhor dos senhores, é o Salvador, é aquele que tomou o meu e o seu lugar. Portanto, em nome de Jesus, tenha uma fé pautada naquilo que Ele é e não naquilo que Ele tem para oferecer. Prosperidade não é ter muitas posses e bens. Prosperidade é ter paz no coração para viver a vida. É ter tranquilidade. Meu irmão, quando eu voltava hoje com o Orlando e com o Anderson no carro, eu falei, Orlando, quero reforçar uma coisa que a gente já conversou. Aproveite a jornada, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Hoje, enquanto a gente estava na visita no hospital, e eu pude subir para aquela UTI, o irmão dizia, o irmão da menina, que eu conheço de muito tempo também, pastor, a gente estava numa roda em família, planejando o futuro. Foi quando começou a dor de cabeça, a gente teve que correr, e em 1 hora ela teve 2 AVCs hemorrágicos. A gente não sabe. O problema é que às vezes a gente está tão atrás de coisas secundárias que a gente não aproveita a jornada enquanto tem. Amanhã pode ser um de nós. E o que a gente fez até lá? Então ame Jesus, ame tua família, ame teus filhos, ame tua esposa, ame teu marido. Valorize a salvação que Ele te deu. Quando vier o dia mau, fortaleça a tua fé, segura nas mãos do Senhor, não solta e vai. Porque quem vai enxugar a tua última lágrima é o próprio Senhor Jesus um dia. E vai te levar para um lugar que não tem mais choro, não tem mais dor, não tem mais sofrimento, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então é tempo de se entregar verdadeiramente e não de ficar pedindo como se não houvesse amanhã. Talvez você tenha vivido as piores fases da sua vida, frustrações. Talvez você perdeu alguém que você ama muito. Talvez alguém, aquela morte inesperada. Talvez alguém que você ama muito está muito doente. E você está tentando pensar assim, ué, será que me abandonaste? Será que não me ama? Não, não, não. A morte existe porque desde Gênesis 3 ela entrou na história.
A diferença é o que Ele faz enquanto a gente está vivo. A paz que excede todo entendimento, o abraço que só Ele pode dar. É tempo de valorizar o que foi feito por Ele, para que venha 25, 2026, 2027, 2000 sei lá quanto, e a gente não solte da mão dEle, e viva um evangelho que glorifica o nome de Jesus. Amém, queridos? Você pode fechar os seus olhos? Eu quero orar por você nessa noite, em nome de Jesus. Enquanto você está aí orando, a gente vai ouvir um pedaço de uma canção, mas eu quero te falar uma coisa para você já orar sobre isso. É tempo da gente entender e confessar com a nossa boca, com o nosso coração, que sem Jesus não dá, não dá. Talvez você chegou aqui e não conhecia Jesus e achou que a gente ofereceu um caminho de bênçãos, de maravilhas, de ganho. Mas o que a gente tem para te oferecer é maior e melhor do que qualquer carro, qualquer casa e qualquer bem que você imagine. Porque a salvação em Cristo Jesus é o que vai garantir o teu nome no livro da vida. É você com Ele por toda a eternidade. A segunda coisa é que talvez você chegou aqui com a fé arrebentada. Talvez você já foi desses discípulos. Qual discípulo? O discípulo que fica atrás de Jesus e quando Jesus te exorta, fala, não quero mais não. Mas não é à toa que você está aqui essa noite. É simplesmente para voltar para um caminho do qual você nunca deveria ter saído. E talvez é a partir de hoje que você não vai mais barganhar a fé. Mas eu quero orar de forma especial por você que está cansado, que estava pensando em desistir, que estava se esquecendo dos milagres que já foram feitos, por você que está passando por lutas e dores, tristezas, mas que hoje você possa dizer, Senhor, apesar disso, para quem eu irei? Eu não tenho mais opção. Então eu queria que você orasse, conversasse com o Senhor sobre isso. E daqui a pouco a gente vai orar encerrando esse culto. Mas fale ao Senhor, enquanto a gente ouve um pedaço dessa canção. Pra onde iremos nós? Só Tu tens a vida eterna. Pra onde iremos nós? Só Tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emmanuel, com Sua glória sobre mim. Enche-me de Ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de Ti até transbordar. Pra onde iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde iremos nós? Enquanto você está com seus olhos fechados aí, orando ao Senhor, me permita orar por você que talvez já foi e está pensando em voltar, ou talvez está tão triste, está amargurado, está acabado, está passando por lutas, viu a sua fé sendo abalada, talvez nesse 2024 ou no começo de 2025. Talvez você, tudo que pediu para o Senhor foi, Senhor, muda essa rota, que eu não aguento mais, eu não sei o que você está passando. Mas a minha oração nessa noite é para que a sua fé esteja firmada em Jesus de tal forma que ainda que o milagre, aquilo que a gente chama de milagre não venha, o milagre da salvação nunca escape da tua mente e do teu coração. A minha oração essa noite não é simplesmente para dizer, não, vai dar tudo certo. Já deu tudo certo, mas a gente ainda não chegou em casa. A gente ainda está na rota. Enquanto a gente está caminhando, é tempo de entender quem Ele é, para que o dia mal não quebre a nossa fé. Mas quem sabe o dia mal não potencializa a nossa fé? Quem sabe a gente não tem a força dessa mãe, que hoje à tarde no hospital me disse, pastor,
É tudo sobre o Senhor, é o Senhor quem cuida. Quem sabe a gente não tem a fé desse irmão, que eu estava lá na UTI quando a médica chegou e o irmão falou para a médica: muito obrigado por tudo, o seu trabalho é incrível, mas a última palavra quem dá sobre a vida da minha irmã é o Senhor. E ainda que a medicina diga não tem o que fazer, com um único toque de Jesus essa pessoa é restaurada e sarada. Mas é se Ele quiser. A nossa fé não depende disso. Então enquanto você está aí orando, com seus olhos fechados, clamando, de repente jogando aberto com Jesus: ó Jesus, as lutas fizeram eu desistir, eu fui pisar fora, eu estou com saudade, eu quero voltar para a tua presença. Ou, nossa Jesus, me fortalece porque tem sido tanta pancada que eu estou cansado. É só sobre estar cansado, porque uma das coisas que a gente quer viver nesse ano é de segurar nos braços daqueles que estão cansados, é ser a expressão de Jesus sobre a vida daqueles que não aguentam mais. Mas se essa noite o Senhor olhar e falar: e você? Não quer ir com eles? Que você possa olhar e falar: Senhor, para onde, Senhor? Senhor, só Tu tens a palavra de vida eterna. Mas não se esqueça, nós não chegamos em casa. Essa dor é passageira. Vai chegar o dia que a gente vai se encontrar com Ele e tudo vai terminar bem. Você só precisa ter Jesus como seu Salvador. Então eu quero orar por você. Por isso que eu sempre peço para que todos fechem os olhos, porque eu não gosto que ninguém fique constrangido. Quero orar por você que está cansado, sobrecarregado, você que estava afastado, você que está passando por uma fase difícil, você que perdeu alguém, ainda está doendo muito, e a tua fé foi sim colocada à prova, porque você é de carne e osso. Eu quero orar por você que fez lista de bênçãos e milagres e não recebeu nenhum, e está entendendo essa noite que é tudo sobre Jesus, é que a vontade dele é soberana. Eu quero orar por você que está precisando de oração, que está dizendo: Jesus, eu estou aqui, eu quero zerar, eu quero recomeçar, eu quero entregar tudo na tua mão. Se for o teu caso, não precisa abrir seu olho não, só me dá um sinalzinho com a tua mão e eu vou orar por você. Há alguém aqui essa noite? Pode abaixar, amém, pode abaixar, pode abaixar, pode abaixar, amém, amém, pode abaixar, já vi, pode abaixar, amém, pode abaixar, lá em cima, amém, pode abaixar, acabei de ver. A gente não tem mais para onde voltar, igreja. Amém, pode abaixar, acabei de ver, não tem para onde voltar. Amém, pode abaixar, acabei de ver. Louvado seja o nome do Senhor. A gente não vai parar, a gente não vai desistir. A gente precisa orar uns pelos outros. Eu sei que não é fácil, mas você que levantou a mão pode vir aqui na frente, deixa eu orar por você. Você tem coragem? Rapidinho, sai do seu lugar rapidinho. Vem aqui na frente, não fica com vergonha não. Tudo que a gente quer fazer é orar por você. Isso, saia do seu lugar. É tempo de entregar, é tempo de ser abraçado, cuidado, isso. Vem aqui, deixa o Senhor restaurar a tua fé. Deixa o Senhor fortalecer o teu coração. Deixa Ele transformar a tua história. Deixa Ele te gerar um novo caminho. Deixa Ele mudar aquilo que você precisa ser mudado e transformado. Que a sua vida seja sempre para a honra e glória do nome dEle. Que seja tudo sobre Ele, não sobre nós. Que em 2025 não é sobre o que Ele vai te dar, mas é sobre aquilo que Ele já fez por você. Que você viva a essência do Evangelho, do Reino de Deus. Que você entenda o cuidado dEle sobre a sua vida. Isso, pode vir. Que você possa viver e fazer com que o Senhor seja real na tua vida. Isso. E você que está bem, vem aqui orar por essas pessoas. Saia do seu lugar, impõe as suas mãos, para que eles possam sentir esse cuidado. Você nada mais é do que a expressão de Jesus na vida deles. Isso, vem mais para cá, tem bastante gente aqui falando de oração, ó. Sai do seu lugar, vem orar pelas pessoas. Faça com que eles sintam esse toque de Jesus. É tempo de recomeço, é tempo de uma nova história, mas com Ele participando de tudo. A gente não tem mais para onde voltar. A gente não tem. Só Tu tens a palavra de vida eterna. Só Tu tens as palavras de vida. Levante um clamor por pessoas que estão cansadas. Ore por pessoas que estão sobrecarregadas. Ore por aqueles que chegaram aqui dizendo: eu não aguento mais. Onde iremos nós? Pra onde iremos? A gente não tem pra onde ir. Só Tu tens Isso, ore por pessoas. Ore por aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Ore por aqueles que estão voltando.
Vamos cantar Santo Espírito? Santo Espírito? Pode ser? Vamos louvar ao Senhor? Mas não sai daqui não. Não sai daqui não. Talvez você precise de oração aí também. Fique de pé, a gente vai orar. A gente vai aprender que em 2025 a gente vai orar mais. Não há nada mais importante para esse ano do que a presença de Jesus sobre a nossa história. E a você que está aqui na frente, tenha calma, confie, espere no Senhor aquilo que precisa, viva tudo aquilo que Ele tem reservado. Vamos louvar ao Senhor de todo o coração. Não há nada parecido com isso. Tua presença. Você que está aqui na frente, ouça isso. É a presença dEle que vai mudar a história, que vai fazer com que você tenha um motivo para sorrir. Eu provei e vi. Que amor lindo, Jesus. Que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Até a vergonha Ele tira para fazer o recomeço da nossa história. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Na tua vida, prove da tua glória, da bondade, de gerar recomeços na jornada. Prove disso, igreja. Vamos provar o quão real é tua presença. É muito real.
Vamos provar da sua glória e bondade. Vamos provar o quão real o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Certo estamos de que bondade e misericórdia me perseguirão por todos os dias da minha vida. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a sua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher nosso coração, nossa mente. É o desejo do meu coração. Sermos inundados com tua glória, Amém. Você acredita que isso é uma verdade? Você acredita que a presença dele é real? Você acredita que nessa noite você está provando da bondade dele mais uma vez sobre a sua vida? Então feche seus olhos e a gente vai orar agora. Mas eu vou orar por você que está aqui na frente. Eu vou orar por você que está aí. E por você que está travando batalhas tão duras que nem está conseguindo ter força para vir aqui. O Senhor conhece o teu coração. Ele sabe exatamente o que você está passando. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nós e através de nós. E nessa noite, obrigado porque a tua palavra nos ensina a confiar naquilo que o Senhor é. E aquilo que o Senhor fez já é suficiente para que a gente não desista. Jesus, tem bastante gente que está cansado. Tem gente que estava afastada, tem gente que não te conhecia. E o que conheceu era algo diferente. Era uma fonte de desejos, era um gênio da lâmpada. Mas a tua palavra nos revela que o Senhor é o nosso Salvador. É do Senhor que emana toda a vida, é do Senhor que emana a vida eterna. É o Senhor que é o caminho, é a verdade, é a vida. Em nome de Jesus, Pai, abençoe cada um dos meus irmãos que estão aqui, travando duras batalhas, lutas, saudade de alguém que amava e que se foi, lutas por alguém que está enfermo. Um novo ano cheio de esperança, Senhor, que o Senhor se faça presente, que toda honra e toda glória sejam dadas ao Teu nome, e que possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Obrigado, Jesus, por ser especialista em recomeços. E se o Senhor quer saber se a gente também não quer ir, a nossa resposta essa noite é: para quem nós iremos? Nós não temos, Pai, para onde nem para quem voltar, porque entregamos tudo o que somos e temos na Tua mão. Obrigado, Jesus, nós Te louvamos e em Teu nome oramos. Amém e amém. Deus abençoe. Quero reforçar aqui, lá no fundo tem um pessoal com a camiseta do Conecta. Você que nos visita, que pensa em ficar com a gente, procure ali o Conecta para que eles te instruam como é que faz. E quero convidar você agora para participar com a gente da ceia do Senhor. Você que é batizado, você que conhece aí as Escrituras, está convidado, continue de pé. A gente vai louvar ao Senhor enquanto você recebe os elementos da ceia. E na sequência, nós celebraremos o maior ato de amor de todos os tempos, que foi aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Louvemos ao Senhor enquanto recebemos os elementos da ceia.